O surgimento da ADEPOL, ela se deu através de um pedido de um delegado antigo, e como era novo e saído da universidade, ele me pediu que fizesse tudo para vigir. E esse era o meu interesse também, da representatividade e mais também assistencialidade. Seriam dois objetos que pairaram na minha cabeça. Representatividade, porque nós somos uma nação com 27 estados, são 27 organizações policiais, e nós estávamos lá num fundinho, nesse sul expressivo que é o Brasil de hoje. Isso posto, nós começamos então a elaborar o estatuto, redigir o estatuto, foi aprovado, e começamos a funcionar na antiga corregedoria da polícia, que era na rua João Negrão, do qual eu era o corregedor. Então, eu passei a montar a ADEPOL naquele local, não é? E passamos então a desenvolver uma série de trabalhos no sentido, primeiro, a organizar, estruturar a ADEPOL, o regulamento, o emblema que nós fizemos, elaborar um boletim que fosse distribuído a todos os delegados de polícia e a outras associações de delegados do Brasil. E também nessa época começamos a pensar em mostrar uma certa cultura profissional. E para isso, então, o que nós fizemos? Passamos a iniciar e a publicar a revista da Polícia Civil, mas era também pela ADEPOL. E note que os objetos que estão na capa eram meus objetos funcionais: a arma, o distintivo, a algema e um tubinho de gás que eu trouxe nos Estados Unidos, que era só para... Nunca foi usado, foi jogado fora, mas era E isso serviu de capa para essa revista. Essa revista começou aqui em 1971 e foi até 1977, quando eu deixei, então, a organização, e sempre no sentido de luta como instituição, não só da ADEPOL, como da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, né? O caminhar pelos corredores do Congresso, visitando os deputados, no sentido de estimulá-los a se opor a tal lei, ou vencer, ou votar a favor dessa outra lei. Isso era também uma constante na vida de presidente. A sede era na corregedoria da polícia. Então tinha uma ou duas salas lá na rua João Negrão que reservávamos para a atuação da ADEPOL. E por isso que precisa uma ADEPOL muito forte, bem fortalecida, bem conhecida, para ter um instrumental para se opor à continuidade da Polícia Judiciária brasileira. O que pairava ali era o sentido de boa vontade, de você realizar não uma satisfação própria, mas uma satisfação organizacional. Esse que é o aspecto importante, relevante. Comemoram-se 60 anos de fundação da ADEPOL. Hoje, com o peso dos meus 87, eu tenho orgulho do que eu fiz há 60 anos atrás. E devo dizer que, além de levá-la a um plano nacional, do qual também eu participei como presidente nacional por 2 gestões, eu percebi nas gestões da ADEPOL paranaense o sentido de continuidade daquela obra. Os presidentes que se sucedem, eu tenho observado, são batalhadores, são lutadores
E eu espero exatamente que daqui para frente esse mesmo trabalho de erguimento da instituição Polícia Civil, como da própria ADEPOL, aconteça numa égide de explosão. Essa eu tenho certeza que as gerações que se sucedem continuarão e melhorarão o trabalho que até agora vem sendo exercido. Já fazia parte de uma diretoria presidida pelo notável presidente Almir Chagas Vilela, que era um intelectual, talvez o maior policiólogo, maior estudioso de ciências policiais que o Paraná já teve, que me convidou para fazer parte da sua gestão. E depois fui eleito pelos novos delegados que faziam parte da minha turma da escola para a primeira gestão na Associação dos Delegados. Naquela ocasião, nós não tínhamos ainda um patrimônio constituído. Eu recebi do meu antecessor, era praticamente um livro-ata, um telefone que tinha algum valor na época. As linhas telefônicas eram vendidas por um valor expressivo, porque eram muito poucas, havia até fila para se adquirir, havia um mercado paralelo de linhas telefônicas, mas enfim, nada que significasse assim um valor tão expressivo que pudesse ser comparado a uma sede. Então, com esses recursos e mais uma pequena carteira de empréstimos que eram feitos esses empréstimos aos delegados de polícia, nós, com um esforço extraordinário, com o meu tesoureiro Rubens de Quadros Ribas e uma diretoria muito unida, nós conseguimos adquirir a primeira sede da ADEPOL. Era um andar muito bonito, bastante amplo, com churrasqueira, com área de lazer, com escritórios, na rua Comendador Macedo 39, um prédio moderno próximo à rodoviária de Curitiba. E ali, enfim, nós mobiliamos toda aquela sede e demos continuidade aos serviços. Naquela ocasião, a nossa inauguração foi muito prestigiada. Esteve o governador do Paraná, Ney Braga, até eu tenho aqui depois o nosso cinegrafista poderá mostrar uma fotografia da inauguração da sede, onde eu estou com a minha esposa, o governador Ney Braga está presente, está o ex-diretor da Polícia Civil, era um promotor. Naquela época nós não tínhamos conquistado ainda a exclusividade para a direção da polícia por parte de delegado, e estávamos com o doutor Luiz Chemin Guimarães, que depois foi secretário de Estado, foi procurador-geral de Justiça e era um bom amigo da polícia, um bom parceiro. Ele vestiu a camisa dos delegados de polícia. Depois dele, nós conseguimos, enfim, era algo que buscávamos há muito tempo, a exclusividade da direção do cargo de diretor da Polícia Civil, hoje chama-se delegado-geral, para delegados de carreira. E tivemos, então, o delegado Hermes Machado Matos, iniciando este novo ciclo dos delegados de polícia. Já houve anteriormente outro delegado de polícia dirigindo, mas com o Hermes, já falecido, era um delegado muito respeitado. Nós, dali em diante, tivemos por lei e pelo Estatuto da Polícia Civil esta garantia, esta prerrogativa que a Polícia Civil jamais seria dirigida por alienígenas, por mais amigos que fossem. E dali em diante todos foram diretores da Polícia Civil até que nós mudássemos a terminologia para delegado-geral. Na década de 70, quando falecia um delegado de polícia, ele perdia quase que a totalidade do seu salário, que era composto de gratificações. Gratificação de representação, que não era incorporada, gratificação de risco de vida, que não era incorporada, gratificação de tempo integral e de dedicação exclusiva, que não era incorporada. Então, o que acontecia? A viúva e a família, de um valor, digamos, que fosse, à época, 12 mil reais em cruzeiros, isto se reduzia a 20%, a 2 mil reais.
Então a família ficava numa situação de quase miserabilidade, de extrema pobreza. E era comum nós termos até o constrangimento de conseguirmos que viúvas de delegados, essas viúvas fossem contratadas em delegacias ou como assistente administrativa ou como auxiliar de serviços gerais, até servente em alguns casos. Tal era o desespero. Então nós fomos trabalhando e conseguimos, já no primeiro governo Richa, lá por 1983, incorporar a gratificação de representação. Nós temos uma fotografia aqui do ex-governador José Richa, eu já é na nossa segunda gestão como delegado de polícia, presidente da ADEPOL, incorporando essas verbas de representação. E também obtivemos isso no Estatuto. Então, a eliminação dos penduricários, dessas quase uma dúzia de verbas que estavam incorporadas na somatória do salário, ficassem todas distribuídas num só, unificadas num salário só. Então, se o delegado viesse a falecer, ou por motivo de doença, ou por acidente, ou mesmo por homicídio, por algum marginal, a viúva então tinha garantia desta remuneração integral. Então, isso foi uma grande conquista. A outra foi a isonomia ou a equidade com as carreiras jurídicas. Em alguns momentos nós estivemos muito próximos do que ganhavam promotores de justiça e juízes. Em um ou outro momento chegamos até a ganhar um pouco mais, naquele desencontro de datas entre executivo e outros poderes. Estivemos em média 10% abaixo da remuneração. Em uma das minhas gestões, nós tivemos a primeira greve de policiais civis do estado do Paraná. Nos opunhamos, nós exigíamos direito de manifestação, exigíamos o fim da censura, exigíamos o direito de greve, exigíamos o direito de nos sindicalizarmos, tudo aquilo que era proibido pela lei. Hoje nós temos o sindicato dos delegados. Naquela época era proibido. Nós podíamos nos associarmos numa entidade como a ADEPOL, mas não poderíamos estar sindicalizados. Então, em decorrência desses fatos todos, de má remuneração, de ausência de garantias para o exercício de profissão, de falta de condições de trabalho, de cárceres lotados, que permanecem até hoje em muitas delegacias, nós fizemos uma greve histórica na Polícia Civil. Como havia censura, alguns jornais estavam proibidos de divulgar exatamente as nossas petições, os objetivos da greve. Mas nós conseguíamos furar e trouxemos a público os problemas que enfrentávamos, com o sucateamento de viaturas, a ausência de um armamento adequado, de profissionalização, de meios, enfim, né? E depois, com o encerramento da greve, com algumas negociações, nós conseguimos avançar, né? Não tínhamos 13º salário. 13º salário, assim que o governador José Richa, que é falecido pai do atual governador Beto Richa, assumiu já no primeiro ano dele, em 1983, ele mandou pagar o 13º salário, cuja denominação correta era gratificação natalina, né? Então, todos os delegados, policiais, civis, militares e servidores públicos do estado todo passaram a receber, até então não tinham. Então, a Associação dos Delegados de Polícia é uma escola de excelência também, por natureza. Hoje nós temos mestres em direito, temos doutores, temos autores renomados, como o delegado Henrique Hoffmann, que é reconhecido nacionalmente e até internacionalmente, é citado em julgados, em decisões de tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, e outros que orgulham a nossa Polícia Civil. E aqui dentro desta casa sempre tivemos pessoas que atuaram desta forma. O jantar foi um sucesso que nós iniciamos na minha gestão. Eles ocorriam todas as quartas-feiras. E foi tanto o sucesso que não cabia mais o número de associados nas quartas-feiras. Nós tivemos que abrir também nas terças.
Aí um grupo de delegados se reunia às terças-feiras e outro grupo se reunia às quartas-feiras. Nós tínhamos aquele andar de cobertura na Rua Comendador Macedo, metade do andar era área administrativa e metade do andar era área social, onde tínhamos churrasco e se preparávamos as comidas, os jantares sempre por adesão, né? Cada um pagando as suas despesas, e isso fazia com que as pessoas se aproximassem, não é? Muitos presidentes já se foram, saudosos, como Agnaldo Chimal, Miguel Zacarias, Paulo Sotomayor Lagos, Fauzi Salmen, não é? Os que eu me recordo nesse momento, que passaram por aqui, não é? Bem, eu me sinto muito feliz de estar gravando esse vídeo com a Caroline, e eu digo que é um privilégio, porque eu estou na Polícia Civil há praticamente quase 50 anos, meio século, não é? E ainda com boa saúde, muita disposição e participando das atividades da DEPOL. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo ao serviço público. E participo de uma família, integro uma família de servidores públicos. Meu avô, José Maria de Paula, foi diretor do antigo Serviço de Proteção aos Índios, que seria hoje o equivalente à FUNAI. É uma pessoa que desbravou esse Brasil todo, junto com o Marechal Rondon, levando vacinas para índios, fazendo demarcações de terras pelo Brasil todo, e que ao falecer ele não tinha 1 metro de terra de sua propriedade, enquanto demarcou praticamente todo o Brasil, nunca reivindicou nada para si mesmo. Era um idealista, um professor universitário, um dos fundadores da Universidade Federal. Minha mãe, Juraci, professora normalista. Com ela eu aprendi o amor a servir ao próximo, não é? Frequentando as aulas do Instituto Normal, desde criança, ela ia para a aula, eu acompanhava as suas atividades, via ela acordando cedo todos os dias, eu indo para o colégio estadual, pegando ônibus. Era uma época diferente da vida da gente. E as autoridades agiam também de forma diferente. Eu me recordo o prefeito Ney Braga, prefeito de Curitiba, ele vinha com o seu fusquinha pela Avenida Vicente Machado, dirigindo, parava no ponto de ônibus e dava carona para quem fosse em direção à prefeitura, que ficava na Rua Barão do Rio Branco, na sede antiga onde é hoje o Museu Paranaense. Eu era aluno do colégio estadual, às vezes tinha vaga para mim no fusquinha dele, às vezes não tinha. E meus valores aprendi no Colégio Estadual do Paraná, aprendi na Faculdade de Direito, aprendi também no dia a dia, na vida, vendo a dificuldade das pessoas, vendo o sofrimento daqueles presos que caíram em desgraça, que tiveram as suas vidas destruídas pelo crime, vendo a dedicação dos investigadores, dos colegas delegados de polícia, pessoas que às vezes passaram uma vida inteira sendo difamados, ora investigadores, ora delegados, e que ao nós irmos ao enterro, ao momento que nós éramos cientificados do falecimento desse colega, víamos que a família não tinha sequer a condição de prover um funeral digno, pessoas que eram tidas assim, com má fama, pelo estigma que a própria sociedade atribui ao servidor público e ao policial como um todo. E a DEPOL sempre foi um centro de excelência essas décadas todas. Por aqui passaram mentes brilhantes e nós conseguimos levar à sociedade uma mensagem muito importante da qualidade dos serviços que prestamos, do amor com que nós nos dedicamos à causa de servir, de proteger, a nossa dedicação integral que corresponde às nossas cores, o preto e o branco, o dia e a noite, o servir diuturno, enfim. E isto faz com que eu permaneça até hoje, o amor à causa, a convivência com os bons colegas, os melhores amigos na minha vida e os mais definitivos eu fiz dentro dessa instituição. Então, depois de aposentado, ainda continuo contribuindo como posso no Conselho Deliberativo e tenho o prazer, o privilégio de ver os mais jovens nos substituindo. Os mais jovens são o sangue novo que corrompe a anemia
correndo pelas nossas veias, as veias da instituição, e fazendo com que o nosso amor, a causa de servir e de proteger, se retonifique, se torne cada vez mais forte, cada vez mais intenso e cada vez mais vívido. A DEPOL tinha que ser fortalecida, tinha que se desenvolver, né? Foi aí que eu passei a pensar que eu poderia um dia, como representante dessa classe, fazer alguma coisa. E surgiu a Constituinte exatamente na minha época. Quer dizer, então, uma coisa somou-se à outra e deu certo. Eu consegui morar em Brasília, na Constituinte, fiquei todo o tempo da Constituição lá, da elaboração da Constituição, que ela foi promulgada só em 88. Mas eu terminou a minha gestão em 87 e eu permaneci até a homologação. Foi um dos últimos, com o Ulisses Guimarães, a dizer, ó, está terminado, estamos aqui e tal, todas as cláusulas. Nesse trabalho da Constituinte, lá em Brasília, foi o ponto mais elevado da minha gestão, porque até hoje ela representa assim um esteio para você valorizar a função, o exercício profissional teu. Primeiro a existência, né? Primeiro a existência da instituição, porque ela não existia, não tinha. Então ela existe. Segundo, mais relacionada com o exercício da profissão, né? Quem que é o encarregado de fazer investigação criminal no Brasil? Artigo 100, né? É o delegado de polícia. O delegado de polícia que é obrigado. Dentre essas atribuições, o que pode e o que não pode o delegado? O delegado de polícia ele podia fazer a busca pessoal e busca residencial. A Constituição foi até uma altura nesse sentido, na Constituinte. Mas quando chegou na época da votação, foi tirado dos delegados a busca residencial. A busca residencial passaria a ser uma atividade da Polícia Civil, só que tinha que ser autorizada a entrada na residência das pessoas através do juiz de direito. Agora, a busca pessoal continuou sendo delegado. Você para um carro, vê que tem uma situação de suspeita, você vai lá e faz o levantamento da pessoa para ver se ela está armada ou não, então permaneceu. Então, esses foram os artigos, foram os esteios escritos em 1985, logo no começo da minha gestão, de que nós iríamos batalhar no futuro para que isso se materializasse. E se materializou. A DEPOL, na época da minha gestão, tinha algumas dificuldades de ordem financeira. Estava difícil, estava complicado, nós precisávamos fazer reforma na nossa sede, tinha algumas dívidas que a gente tinha que contribuir para as pessoas que eram as viúvas, né? Que recebiam valores também, tinham uma bonificação. Era um trabalho hoje nós chamamos isso de mútua, na DEPOL. E a nossa situação cada vez estava ficando mais difícil, mais pesada. Então a arrecadação não estava sendo suficiente. Daí eu fiz uma proposta para a Volkswagen na época, que naquela época não tinha tanto automóvel como hoje, e a gente tinha mais facilidade de fazer negócios de veículos. E disse que nós tínhamos 10 delegados de polícia que iam comprar 10 carros. Se eles dariam um veículo para a DEPOL, se nós comprássemos esses 10 carros. Eles demoraram algum tempo, depois eles vieram com a proposta. Falaram, se vocês comprarem 10 Volkswagen, nós vamos dar um Volkswagen. Então, fechou o negócio. E aí fizemos entre amigos, né? Então, essa composição entre amigos, até foi uma pessoa que trabalha na área do judiciário que acabou ganhando o veículo lá. Muito bem. Com esse valor, nós conseguimos pagar o que nós
tínhamos de dívida, e sobrou um pouco de dinheiro para o meu sucessor, o doutor Bassan, juntou mais outros recursos lá e conseguiram trocar a nossa sede antiga por uma sede bem melhor, que é a atual sede, e que foi graças a esse esforço, né, que foi feito e muito bem conduzido, de forma que permitiu a gente ter uma sede um pouco melhor, para a gente ter, que eu acho a nossa sede muito interessante, muito boa. Ser policial é algo extraordinário, é uma função nobre, sagrada, pode-se dizer. Nós temos o dever de prestar um serviço que permita às pessoas ter tranquilidade, ter paz e viver em harmonia, sempre que precisar de um apoio ou precisar de um perigo, de uma situação qualquer, deve se valer do policial. Por isso que eu digo que o policial é uma função muito boa, maravilhosa, muito boa. Só que para que estes policiais se mantenham com esse exercício no dia a dia, é necessário que eles também tenham a retaguarda, que eles tenham alguma coisa que os proteja, que tenha também, lhe dê alguma segurança. Porque nós, às vezes, estamos muito fiscalizados, a imprensa cobra muito, a política cobra muito, mas nós não temos muito apoio nas horas que nós precisamos. Então, é importante, muito importante, nesse exercício, ter uma associação como é a ADEPOL, para que nós possamos nos sentir seguros, ter um esteio, para que a gente possa dizer, bom, eu vou para o meu trabalho, vou exercer essa função, só que eu sei que se acontecer alguma coisa que eu precise de um apoio, eu vou ter a minha associação para me proteger. Isso é uma coisa bem interessante, né? Então, de nada adianta o policial ser esforçado, ou ser muito inteligente, ou ser muito dedicado ao trabalho, se ele não tiver alguma coisa que lhes dê uma segurança com prudência e também com segurança efetiva que você possa exercer a atividade profissional. A ADEPOL, a sede dela era na Rua Comendador Macedo. Era uma sede própria que foi adquirida na gestão do Dr. José Maria Correia. Inclusive foi com a venda daquela sede, mais uma rifa que nós fizemos e mais venda de alguns imóveis que nós tínhamos, que nós compramos, foi na minha gestão que foi adquirida essa sede aqui. E pegamos um período em que um delegado do Paraná, ele tinha o penúltimo salário do país. Nossos vencimentos só não eram piores do que os do estado do Piauí, né? Todos os outros estados ganhavam mais, a remuneração do delegado era maior do que o estado do Paraná. Chegou um período ali, quando eu assumi, um delegado de polícia, início de carreira, ele ganhava 4 salários mínimos, né? Era o que ele ganhava. E a arrecadação da ADEPOL, ela era feita em cima exclusivamente de percentual do delegado, do vencimento do delegado de polícia, né, de 4ª classe, que é o início de carreira. Eu peguei um momento extremamente difícil, talvez o mais importante da história da polícia, né, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Eu sucedi o Dr. Ivo Dinievski, que estava à frente da ADEPOL, né. Ele pegou o início dessa Assembleia Nacional Constituinte. Inclusive, nós, delegados de polícia do país inteiro, como entidades de classe, chegamos muito tarde na Assembleia Nacional Constituinte, tivemos que vencer muitas barreiras que foram colocadas antes da nossa chegada.
E eu peguei o forte da Assembleia Nacional Constituinte, o Ivo pegou lá 2, 3 meses, e o restante foi tudo na minha gestão. E nós, do Paraná, fomos parceiros nisso, né? O Sul, em geral, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais um pouco, foram os que mais estiveram presentes, né? Apesar da nossa condição muito difícil financeira, nós tínhamos uma rifa que foi feita na gestão do Ivo de Nieves, que me antecedeu, né? Uma rifa de um carro, né? Inclusive quem foi sorteado foi um juiz de direito aí do interior do Paraná. E com base nesse dinheiro, muita economia, às vezes tirando até dinheiro do bolso, né? Os próprios diretores, às vezes, custeando com o seu próprio salário, nós conseguimos nos manter em Brasília, né? E escrever o nome da Polícia Civil na Constituição, ter alguns avanços. Eu cheguei em Brasília, eu sempre procurava levar um diretor junto comigo, né? Eu ia todo mês, às vezes semanas seguidas para Brasília, né? No processo constituinte. E eu sempre procurava levar um diretor junto comigo, como dessa vez me acompanhou o doutor Neves, está aposentado também. E chegamos no nosso hotel, que era a nossa base, que era o Hotel Bristol, né? Onde estavam num apartamento do Delegado São Paulo, não tinha um apartamento fixo lá, um quarto fixo, né, ali, na suíte. Estavam os 3 delegados de São Paulo, o Murilo, o Luiz Antônio e o Pacífico, que ficaram lá direto, né? Inclusive, concedi a eles o título de delegado honorário do Paraná pela luta deles lá, né? Sacrificando família, tudo, ficaram lá 2 anos direto no processo constituinte. Né? E estavam lá junto com uma pessoa que entrei, quando fui apresentado, era o assessor jurídico do relator geral da Constituinte, que era o Bernardo Cabral, né? Para a área de segurança, estavam formando um texto para a Polícia Civil. E o texto que eu vi, cheguei ali, eu e o Neves, né, chegamos ali meio caindo de guarda-chuva, caindo de paraquedas ali, né? Peguei o quarto ao lado, né? E lá me inteirei e vi o texto, não gostei do texto, achei que estava muito ruim, o texto não contemplava a Polícia Judiciária, falava só em apuração de infração penal. E para nossa sorte, para minha sorte, ali, esse assessor para essa área do Bernardo Cabral, ali, né, do relator geral, era um advogado, se eu bem me lembro, era um advogado do Amazonas, que o Bernardo Cabral era do Amazonas, muito esperto, muito ágil, pensava muito rápido, né? E eu expus para ele que o texto não estava bom, né? E formulei um texto contemplando Polícia Judiciária, delegado de polícia de carreira na sua direção, formulando apuração de infração penal, e construímos ali o texto, eu meio que redigi o texto e ele pegou na hora, né? Ele pescou na hora. Não, é isso aqui mesmo. É esse texto aqui que eu vou levar. E dali saiu, e é esse texto que está na Constituição, que foi acrescentado apenas exceto as militares no final. É o artigo 144 da Constituição, que é o caput, e o parágrafo 4º. E ele diz textualmente: as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumprem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais. Ponto. Aí depois veio uma vírgula, exceto as militares. Firmar a isonomia através de um acordo que foi feito entre as lideranças do Congresso, todas as lideranças dos partidos. Firmamos a isonomia da qual os presidentes da associação lá presentes, estava eu e mais 4 ou 5, estava Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Fizemos um texto lá que nos contemplava com a isonomia com as carreiras jurídicas, né? Terminado isso, daí fomos para a luta da implementação da isonomia, que tínhamos conquistado na Constituição Federal e reproduzido na Constituição Estadual. Mas, porém, a Constituição trouxe a federal, e por isso reproduziu também na estadual, um teto para os servidores públicos. Estabelecia um teto que era o vencimento nem vencimento, o subsídio do secretário de Estado. E, terminada a Assembleia Estadual Constituinte, fomos à luta para implementar a isonomia, e o governo, Álvaro Dias, tivemos muitos confrontos, evidentemente, criou muita resistência, mas tivemos a boa vontade do secretário de administração, que era o Mário Pereira, que depois veio a ser vice do Roberto Requião, no governo do Roberto Requião, e depois assumiu o governo do Estado como vice, daí como governador efetivo, foi governador do Paraná, com quem eu me dava muito bem, tinha boa amizade com o Requião e com o Mário Pereira até. E o Mário Pereira era o secretário de administração do Álvaro Dias, e nós conseguimos convencê-lo de implementar a isonomia, porém, ele queria implantar o teto, né, o que nos daria um corte de vencimentos. Né. No frigir dos ovos, fomos para os cálculos, né, mesmo que o teto para nós foi o que permitiu
né? Hoje em dia se critica muito, na época também se criticava muito, né? Mas é que não acompanharam os bastidores dessa negociação, né? Então o teto para nós, na verdade, foi nossa salvação, porque se não existisse o teto, nós não conseguiríamos implementar o que nós implementamos na época, né? O delegado ganhava 50, né? O vencimento para levar ao juiz e ao promotor significaria que o delegado iria 150, né? Estou usando como exemplo essa hipótese, né? E com a implantação do teto, ele ficaria em 100. Né? Então, significaria 100% de aumento. Né? Mas o Mário Pereira ali, através de instrumentalizado certamente por assessores e tal, né, ele não queria que constasse no contra-cheque do delegado de polícia o redutor. Queria só o vencimento, sem constar lá a redução expressa no contra-cheque. Ao que eu não concordei, né? Aí nós firmei o pé, não, vai constar lá o total, o bruto, né? Aí vem uma anotação ali de desconto de teto, né? Tirando esse valor, e daí vem o líquido do delegado, né? Aí vem o bruto do delegado, é o líquido de cada um, né? Mas eu me lembro daquela conversa, você quer buscar na justiça, então? E claro, né? Se eu não tivesse no contra-cheque, vai dificultar muito, né, a minha busca na justiça, né? A segunda gestão ela aconteceu em razão justamente da Constituinte, né, que a diretoria, alguns colegas entenderam que não... Porque o nosso estatuto não permitia a reeleição, quando eu me elegi. Não permitia a reeleição e nós estávamos naquele período muito conturbado, né, e alguns colegas propuseram de alterar o estatuto para que se permitisse a reeleição da chapa do presidente. Eu concordei com a hipótese, apenas com o requisito que fosse apenas uma reeleição, porque senão dá perpetuação de poder e isso não é muito bom, não é bom para ninguém, né? Aí fomos, a Assembleia Geral adotou, né, aprovou uma reeleição, né, e daí busquei o grupo de colegas que fez parte da minha chapa contrária, quando eu disputei com a Mazoro, né, tendo aí como principal liderança o grande colega, amigo Milton Rodbar, que depois veio a ser presidente também, né? Muito classista também, né? Lutou muito pela classe. Conversamos ali, que era óbvio que na reeleição eles iam apresentar uma chapa e nós não tínhamos tempo para fazer campanha, né? Havia valores muito mais importantes envolvidos, né? E eu propus a ele, nós fizéssemos campanha, não tivesse bate-chapa, fizéssemos um acordo para poder tocar a Constituinte, né? E ele concordou, daí ele foi para o vice-presidente, ele abriu espaço para ele indicar lá 5, 6 diretores, indiquei 5, 6 diretores, formamos um chapão lá, né? E fomos aclamados, não houve bate-chapa, e surgiu essa casa aqui para ser adquirida, né? E resolvemos que queríamos adquirir esse imóvel aqui. Daí vendemos a antiga sede, que tinha sido comprado na gestão do Zé Maria, né? Vendemos outros imóveis, um terreno que tínhamos agora, né? O Milton, que era o meu vice-presidente, ficou o organizador da rifa, né? Partimos para uma rifa para angariar dinheiro para construir aqui atrás, né? Para fazer o centro de lazer, né? Que nós dominamos de centro de lazer. E mais algum dinheiro. Houve uma melhora no investimento, com aquele aumento, né, de 50 para 100, aquela implantação capada da isonomia, né? O delegado de polícia passou a ganhar mais, né? E por via de consequência, o percentual que entrou para a associação também foi mais. Então a associação já teve um fôlego, né? Aí com a venda desses imóveis, compramos aqui, daí fizemos mais uma rifa, né? Que até tem uma curiosidade, essa rifa muito interessante, de um carro, de novo, né? Arrecadamos dinheiro, buscamos dinheiro a fundo perdido no Estado, conseguimos através do deputado, depois secretário de Segurança, José Tavares, que nos conseguiu uma verba a fundo perdido, né? E construímos aqui o centro de lazer, que construímos essa primeira parte aqui, que está dividida aqui por esse preto aqui. A parte de lá. Embaixo era a sauna, tinha o gabinete dentário, tinha a sala de jogos, tinha o barzinho, né? E daí nas sucessivas gestões os outros presidentes vieram aumentando e foi crescendo. E a curiosidade da rifa é que nós fizemos a rifa, espalhamos para os colegas subdivisionais, né, no delegado do interior, para vender a rifa, com a obrigação de vender a rifa, né? E lá em Cascavel estava o nosso colega Figueira, né? E ele esqueceu, né? Me ligou, já tinha passado o tempo de devolver a rifa, não tinha corrido ainda, né?
Bassan, esqueci a rifa aqui. Eu digo, não quero saber. Você não esquece. Agora você vai comprar o bloco inteiro. Ele, não, eu não vou comprar um bloco inteiro. Digo, não, você não vai devolver esse bloco. Se vira aí, você vai comprar esse bloco inteiro. Ele acabou comprando o bloco inteiro. Pagou do bolso dele. Ganhou o carro. Ganhou o carro. Nós tínhamos um convênio médico com a Paraná Clínicas, né? Que esse convênio, se eu não me engano, foi firmado no tempo do Zé Maria, né, que era o presidente, e vinha ao longo da história do nosso convênio médico, né? E a Paraná Clínicas denunciou o convênio e queria que nós aumentássemos, né, a mensalidade do associado. E nós ganhávamos muito mal, não tinha como aumentar. Aí buscamos, né, fomos buscar na Unimed. A Unimed era mais cara. O delegado não tinha condições de pagar aquilo ali, né? Nós ganhávamos, era 4 salários mínimos o salário, não tinha condições de pagar. Aí, com muita negociação, nós conseguimos nos filiar, né, um plano bom, que foi o que atendeu, foi possível naquela época, né, a Clinial. Tudo bem. E teve um desempenho muito importante, que entabulou muito essa negociação, foi o nosso colega Sabag, né, que era o diretor, não lembro qual a diretoria dele, foi ele que trabalhou muito nisso, né. Acabei fechando com o diretor da Clinial, era um bom convênio. E foram 2 gestores. Na primeira tentativa. Porque a segunda foi aclamação, né? Não teve eleição na segunda. Foi por aclamação, foi um acordão, né? Que foi muito bom, né? Naquele momento. Tinha que ser aquele. Se tivéssemos disputa classista naquele momento, nós não íamos conseguir acompanhar, terminar a Assembleia Nacional Constituinte, não íamos conseguir acompanhar, daí a classe ia rachar, não íamos conseguir acompanhar a Coeso, a Assembleia Estadual Constituinte, né? Então, a nossa reeleição ali por aclamação foi muito bem feita. Tinha que ser daquele jeito. É isso. De Londrina chegou? Existia até uma divisão, até a minha eleição, né? Existia uma divisão muito forte na classe. A DEPOL ela se reunia em 2 dias. Tinha o grupo da quarta-feira, né, à noite, que fazia o jantar, e o grupo da quinta-feira, que fazia o jantar. Era uma divisão. Eu acabei com isso, né? A primeira medida minha como presidente, não, negativo. Não tem isso de grupinho da quarta-feira. O jantar da DEPOL é na quarta-feira. E todo mundo veio na quarta-feira. Foi a primeira medida que eu tomei. Acabar com isso. E, claro, que necessitou algumas conversas, né? Mas daí acabou acontecendo. Aí ficou tradição, né? Os jantares na quarta-feira, somente como ponto, como foco, podia vir outros dias, mas o foco principal a quarta-feira. E tivemos aí nesse período aí, grandes jantares, né? E os reunimos. Até hoje, né? Vamos lá, deixa eu pensar. Pegou desprevenido? Meus colegas, estou aqui nessa entrevista muito gostosa com a nossa entrevistadora, rememorando, e quero dizer a vocês, né, que tive enorme satisfação em presidir essa entidade, em ter como companheiros de diretoria, companheiros nas minhas 2 gestões valorosos, que mantêm a amizade até hoje. Espero ter contribuído para, pelo menos um pouco, com o progresso da nossa instituição, da Polícia Civil e dos delegados de polícia, né? E, como sempre, estou à disposição dos amigos, dos colegas, né? E espero ainda continuar contribuindo. Uma satisfação enorme estar aqui, né? Revivendo muitos momentos aqui que tivemos nessas 2 gestões constituintes, né? E muitos que estão aí do outro lado aí acompanhado, e outros novos, né, vão começar a tomar conhecimento disso agora, ou já tomaram conhecimento através de outros comentários, mas foi um momento muito importante na nossa categoria, muito difícil. Agradeço muito a DEPOL, o presidente, né, Daniel, por essa oportunidade, né? Uma grande ideia, está de parabéns, né? E que sua gestão seja cheia de sucesso, porque o sucesso dessa gestão, dele e de sua diretoria, é o nosso sucesso, assim como o sucesso de todas as gestões é o sucesso de toda a classe. Muito obrigado. A DEPOL foi quando vim para Curitiba, que eu entrei em 79 para a polícia, fui para Guarapuava, Ribeirão Claro, e fui delegado da minha cidade natal durante 4 anos, Andirá, e depois vim para Curitiba. Chegando em Curitiba, já comecei a frequentar a associação, foi no ano de 1984. Antes disso, eu fui convidado pelo Dr. Bassan, Aníbal Bassan, para compor a sua chapa como vice-presidente. E com muita honra aceitei um convite. Nós fomos eleitos, e depois ele foi reeleito
que era o período da Constituinte, e havia necessidade da continuidade porque ele frequentava Brasília semanalmente para acompanhar a Constituição de 1988. Depois disso, eu sucedi o Dr. Bassan e me sucedeu o Dr. Milton Rodibar. Olha, quando o Dr. Bassan era presidente, a nossa sede era na Comendador Macedo. Aí, na diretoria dele, foi adquirida esta sede aqui. E, na sequência, nós começamos a construir a sede social, que é onde nós estamos aqui dando essa entrevista. O Dr. Bassan iniciou e eu dei a continuidade durante o período. A preocupação maior era realmente construir essa sede administrativa, porque não tínhamos outros problemas até então. Ela foi adquirida na gestão do Dr. Bassan, graças inclusive a uma colaboração muito grande do Dr. Milton Rodibar, foi importante na aquisição desta sede. Era a casa só da frente, era uma casa da frente, pertencia a um advogado. Nós fazíamos as nossas reuniões, tanto festivas quanto de trabalho, ali na frente. E depois começamos a construir aqui essa sede administrativa. Claro, dificuldade havia, porque faltava sempre o dinheiro, mas a gente foi devagarinho, tá, e conseguimos construir. Outros presidentes que vieram, reformaram, aprimoraram, e nós temos esse patrimônio hoje aqui, graças a todos os presidentes que passaram por aí. Quando houve a Constituição, a Polícia Civil foi inserida na Constituição, né, em 88, que até então não estava. E nós tínhamos isonomia com as carreiras jurídicas, né? E nós tivemos um período com essa isonomia. Por isso que eu disse para você que nós não tínhamos problemas salariais, que é uma coisa que aflige o delegado de polícia, que hoje, infelizmente, nós perdemos. Estamos tentando, a atual diretoria está lutando para conseguir isso novamente. Então, na verdade, a preocupação nossa era mais administrativa, de construir esta sede administrativa, porque outros problemas nós não tínhamos. De agradecimento daqueles que frequento a DEPOL, aqueles que, quando eu fui presidente, que colaboraram muito comigo. Não é comigo, é a nossa diretoria, ninguém faz nada sozinho. A diretoria fez, entendeu? E é importante a homenagem a todos eles. Enfim, cada um ao seu tempo, cada um colaborou de uma certa forma para a grandeza da instituição. Eu confio muito nesse pessoal jovem que está entrando agora, nessa nova diretoria que hoje dirige a DEPOL. Sei da luta deles, não é fácil. Não é fácil, mas eu tenho certeza que com persistência eles vão vencer. E eles vencendo, venceremos todos nós. A DEPOL já nesse período que eu fui presidente, a DEPOL já tinha esta sede, aqui onde nós estamos, na Rua Padre Agostinho. Estava num período assim de ampliação das instalações. Foi um período assim de transição após a aquisição da sede. Durante esse período que eu fui o presidente, nós demos continuidade às obras que já estavam em andamento e sempre procuramos dialogar com o governo, tentando obter as vantagens que a classe almejava. De maneira geral, foi um período tranquilo, a minha gestão. Nós tínhamos um redutor salarial na época. Ou seja, no nosso holerite aparecia um determinado valor que nos equiparava às demais carreiras jurídicas do Estado. Porém, nós não recebíamos isso porque o governo havia criado um mecanismo chamado redutor salarial, que ganhávamos, mas não levávamos. Então, durante a minha gestão, a luta foi muito grande para conseguirmos, junto ao governo de então, que eliminasse esse redutor. E o que acabamos conseguindo, que foi, eu diria assim, a maior vitória da minha gestão, foi a eliminação desse redutor, que daí sim nós passamos a ganhar o salário cheio, né? Bom, aqui nós promovíamos esses encontros semanais, esses jantares, e que os próprios associados, em grande parte das vezes, antes da gente ter contratado uma cozinheira, etc. e tal, eram os associados mesmo que cozinhavam, né, que tinha uma participação direta nessas ocasiões. Eu mesmo, muitas vezes, cozinhei aqui
porque sempre gostei desse métier e eu lembro com saudades dessas épocas. A DEPOL existia no papel, mas não tinha sede. Então, não havia esses encontros que eu falei, etc. Eventualmente, os presidentes de então convocavam assembleias que eram realizadas em locais pertencentes à Polícia Civil. Normalmente, aquela delegacia em que o presidente trabalhava. Então, o número de delegados também era muito inferior. Na época que eu entrei, eram menos de 100 delegados, né? Então, naquela época, eu diria que a participação da DEPOL era mais no sentido de obter alguma vantagem para a classe. É aquela luta permanente com os governos. Na gestão do Dr. José Maria, já ainda na década de 70, foi adquirida uma sede, a primeira sede que a DEPOL teve, que era um conjunto comercial, que já foi uma vitória para a classe, porque daí já tínhamos uma casa própria, né? Também foi o fato que eu diria de destaque, já em gestões posteriores, a participação da DEPOL na Constituinte em Brasília, que todas as ADEPOs do Brasil participaram ativamente para que, junto aos deputados constituintes, ao Congresso Nacional, obtivéssemos aquelas pretensões da classe dos delegados de polícia e da polícia, de maneira geral. O que realmente obtivemos. Então, acho que isso também, dentro dessa história da DEPOL, foi, assim, um fato marcante, a participação na Constituinte. Foi a aquisição desta sede onde nós estamos hoje. Porque a sede que nós tínhamos, a primeira sede, era uma sede um tanto acanhada. Era um conjunto comercial, mas que nos serviu muito na época, mesmo porque o número de delegados era bem menor. Mas, com o aumento da classe dos delegados de polícia, aquela sede acabou se tornando pequena. E aí, nessa época, eu era vice-presidente da DEPOL, eu fui vice-presidente aqui várias vezes, antes de ser presidente e depois de ser presidente. Tive uma participação muito ativa nisso. Então, surgiu a oportunidade, na época, da aquisição deste local. Aqui, um terreno grande, mas só havia essa casa que existe hoje na frente aqui de todo esse complexo. Porém, o proprietário, ele queria um negócio imediato, era uma boa oportunidade, mas ele tinha pressa. E nós, a associação, dependia da venda da sede de então, para ter o dinheiro para comprar aqui. E de um dia para o outro é difícil vender, não? Então, na época, eu me propus a emprestar o dinheiro para a DEPOL para poder realizar esse negócio de imediato, não perder a oportunidade. E assim foi feito. Eu emprestei o dinheiro para a DEPOL, a sede foi adquirida, daí nós vendemos aquela antiga e, obviamente, eu fui ressarcido. Mas também foi um momento, assim, de oportunidade, porque o tanto é que hoje você mesmo pode ver o tamanho que isso aqui ficou, né? E que dali para frente foi aquela luta daí para construirmos isso aqui, porque só temos a arrecadação
dos associados e foi difícil, mas com o passar dos anos, nas gestões que se seguiram, fomos construindo, aumentando e agora, mais recentemente, foi feito todo esse espaço, inclusive, que nós estamos agora, e foi adquirido aí outros imóveis aqui nas proximidades, né? Mas havia uma divisão classista, né? Por N motivos políticos, enfim. E o Bassan foi uma pessoa que procurou essa aproximação, porque eu liderava um grupo e o Zé Maria e o Bassan lideravam outro grupo. Então, a gente praticamente se alternava, digamos, no poder aqui. Uma hora era o meu grupo, que estava na direção, e outra hora o grupo deles. Mas isso realmente, o Bassan, com um espírito classista muito grande, de repente ele me procurou e disse: Milton, vamos unir as forças, porque desunidos nós enfraquecemos. Então vamos montar uma chapa mista. E eu concordei plenamente, porque o nosso interesse realmente era um interesse classista. Quando jovem, assim, eu tinha interesse nisso, eu tinha conhecidos que eram delegados, hoje já todos falecidos, porque já eram gente, eu era jovem e eles já eram bem mais velhos que eu. E um deles foi presidente também aqui, dos primeiros presidentes, o Dr. Miguel Zacarias. E então eu não era policial, mas eu convivia com ele, etc. E daí um dia eu perguntei para ele: Dr. Miguel, quando tiver um concurso, o senhor me avise, etc. e tal. E passado um tempo, ele me disse: olha, Milton, vai abrir o curso, você não quer fazer? Eu fui, fiz, e até na época eu levei comigo vários colegas, que não eram policiais também, obviamente, mas convidei-os, né? Digo, vai ter uma oportunidade assim e tal, a gente vai ter um salário que para a época era um salário razoável, né? Para quem trabalhava na iniciativa privada e tal, era para a gente ganhar um pouco mais. E assim, eu ingressei na polícia, então, dessa forma. Bem, eu quero dizer, finalizando, que nesta ocasião, nesse momento festivo, em que se comemora o aniversário da ADEPOL, fazer uma conclamação, um apelo aos colegas que participem mais das atividades da ADEPOL, em todos os sentidos, das atividades sociais, que hoje nós temos um espaço ótimo, que participem nesses jantares que são promovidos pela diretoria, agora uma vez por mês, e que tenham um interesse, uma participação direta nas lutas classistas. Espero vê-los aqui em breve. Muito obrigado. Eu começo a ter contato com a Associação dos Delegados de Polícia no início dos anos 80, quando exercia a presidência da Associação de Criminalística do Estado do Paraná, que congregava todos os peritos criminais. À época era presidente da ADEPOL, o Dr. Zé Maria de Paula Correia, com quem travamos grandes eventos, tivemos presentes a grandes eventos que contemplou a hora da virada política com a queda do governo militar. Mas após esses anos, ingressando na carreira de delegado, sempre participei da Associação dos Delegados, seja na diretoria, seja em eventos
próprios da instituição, da entidade. E em 2006, após ter tido participações dentro da diretoria da DEPOL, lancei a candidatura junto com um grupo de colegas e fomos eleitos presidente da Associação dos Delegados de Polícia. E lá permanecemos por 3 gestões. Este grupo que congregava a maioria dos pensamentos existentes dentro da carreira dos delegados de polícia, acabou por se consagrar em função justamente deste período de unidade, de congregar todos os pensamentos e todos os enfoques específicos que a classe exigia. Padecíamos de um tempo muito sério, muito grave no que diz respeito à questão salarial. E num espaço de tempo curto, ainda na primeira gestão das 3, além do que no aspecto físico da DEPOL, nós realizamos grandes reformas e edificações dentro da estrutura da DEPOL, com um novo salão de jogos, um novo restaurante para nosso congressamento, repaginamos toda a parte social do prédio e principalmente na área da sede de praia, onde fizemos uma recuperação completa do imóvel, com uma nova cozinha, com readequação de todos os apartamentos. Enfim, foi um trabalho bastante grande e bastante eficiente sobre o aspecto de gestão, mas tudo se deveu a um grupo. Não posso puxar exclusivamente para a presidência e a vice-presidência das 3 gestões, apenas a eles o mérito de tudo isso. Pelo contrário, era um grupo que congregava todos os pensamentos do delegado de polícia do Estado do Paraná. E esse foi o segredo do êxito, na realidade. Difícil liderar um grupo com pensamentos tão diferentes? Sim, mas foi um desafio interessante, foi realizado e foi exitoso. Dar uma mensagem a todos os colegas, já que a nossa passagem pela carreira parece que nunca vai terminar quando começamos, mas ela é rápida. Aproveitem, senhores delegados, cada momento junto à Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná. Ela é uma entidade forte, ela é uma entidade bonita, ela é uma entidade que precisa da sua participação. Não deixar que se pense por aí que nós somos apenas uma diretoria, um conselho que lá comparece e realiza os seus trabalhos. A DEPOL não existe sem você, delegado de polícia. Venha, estamos aqui, é preciso participar. Eu mesmo estou há muito tempo sem participação e pretendo voltar, estar junto com os colegas permanentemente, porque é conversando que se progride. Porque de boas conversas que temos aqui no ambiente da DEPOL é que surgem as grandes ideias. Tive o privilégio da implantação de um sistema de pagamento aos funcionários do Estado do Paraná, e essa implantação acabou se dando nesse período, e que deu uma sensível melhora remuneratória, salarial a todos os funcionários públicos do Estado do Paraná e principalmente da Secretaria de Segurança Pública, quer seja o policial civil, policial bombeiro, oxalá do delegado de polícia do Estado do Paraná. O teto inicial tornou-se momentaneamente o maior salário pago inicial do delegado de polícia do Brasil, muito mais que a Polícia Federal, muito mais que o delegado de Polícia Civil de Brasília, e que isso foi uma alegria, não uma realização. Eu não vejo nenhuma que é uma realização de uma gestão, é uma grande oportunidade ver o cenário nacional. Nós cotidianamente fazemos da entidade de classe, que é a associação, que é tradição no Paraná, a associação ser órgão
não é só um órgão recreativo, e sim um órgão reivindicatório, reconhecido judicialmente, tá? Ter esse privilégio, né, privilégio desse patamar salarial, mas o privilégio de cotidianamente gestionar, né, o nosso patrimônio da associação, o nosso plano de saúde para os associados, né? Aqui o privilégio, rendendo homenagem a todos os delegados associados, né, que construíram, né, a sede de praia em Guaratuba, que construíram o hotel de trânsito aqui em Curitiba para servir principalmente os delegados do interior e seus familiares, e essa belíssima sede da DEPOL aqui em Curitiba. É uma gratidão pela passagem na Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná. Gratidão de família, de realizações, e só de agradecimento. Eleição. Esse grupo, como eu falei para você, que sempre frequentou a DEPOL, com o qual eu estava sempre em contato, resolveu que devia lançar um candidato à DEPOL. Aí nós fizemos uma espécie de eleição interna, da qual eles me deram a honra de escolher para o cargo de presidente. Aí compusemos a diretoria e nós lançamos então a candidatura. E a partir daí, então, houve toda a campanha. Eu estive em cada subdivisão do interior do estado, conversando com os colegas do interior. Também procurei visitar os colegas da capital. E à época eu estava trabalhando na Corregedoria da Polícia Civil, e a minha promessa foi de me afastar do cargo e ficar à disposição da DEPOL. E foi o que eu fiz. Eu já pedi a licença para afastamento e, em seguida, como eu já tinha tempo de serviço, requeri aposentadoria. E fiquei todo esse tempo, então, somente me dedicando à DEPOL. Vou dizer assim, uma turbulência, uma dificuldade financeira. E assim que assumimos, fizemos uma engenharia administrativa com várias medidas, como dispensa de funcionários mais caros, contratação de novos funcionários sem perder a qualidade, com salários menores. Fizemos a contratação de um escritório de advocacia para substituir 2 que atendiam na esfera criminal administrativa, também pela metade do preço. Enfim, uma série de medidas como a eliminação de horas extras, trocando por banco de horas, enfim, que deu para, aos poucos, equilibrar a finança da DEPOL. O maior desafio, não é nem na esfera administrativa, o maior desafio que encontramos foi lutar pela equivalência que já existia salarial com os procuradores do Estado. Por aquele período, em final de 2013, acho que os procuradores, o governo havia mandado uma mensagem para a Assembleia e os procuradores tiveram
uma lei salarial extremamente favorável. Se afastando, os delegados ganhavam igualmente e deram um up na carreira, como se diz hoje em dia, e nós procuramos correr atrás. Levamos a nossa chapa, digamos até então era uma chapa, ainda não havia sido eleita, juntamente com o presidente da DEPOL à época, que era justamente o Dr. Quioche. Participamos de uma reunião no Palácio do Governo, com o governador e alguns secretários do Estado. Posteriormente, o governador permitiu, ou melhor, autorizou que o secretário da administração, a secretária de administração e o secretário de segurança firmasse um compromisso autorizando, dizendo que o governo assumiu um compromisso com os delegados que em junho de 2015 encaminharia essa mensagem de equivalência salarial aos procuradores do Estado. E acabou não acontecendo. E apesar das nossas gestões terem sempre continuado, e não ficamos aguardando que o governo encaminhasse graciosamente essa mensagem. Durante esse ínterim, nós procuramos fazer um estudo sobre o impacto financeiro. Fizemos um anteprojeto de lei com a justificativa para o que pretendíamos. E era o impacto financeiro era, e é ainda, uma coisa ínfima, 0,000 qualquer coisa no orçamento do Estado. Perfeitamente então, factível essa promessa de ser cumprida. Infelizmente, veio essa política do novo secretário Mauro, esqueci o sobrenome, que congelou salários de funcionários e houve a greve dos professores e uma série de outras circunstâncias, e o governo acabou não concedendo, ou seja, descumpriu aquilo que havia prometido aos delegados de polícia. Durante todo o meu período, procuramos fazer com que isso fosse cumprido, mantendo contato político, mantendo contatos administrativos, com o próprio governador, mas, enfim, não foi possível. E sendo essa, então, a maior decepção, vou dizer assim, praticamente, a palavra até falta, mas o maior obstáculo da minha gestão para conseguir seus objetivos, um fato que também veio a agilizar a frequência na nossa sede, foi que surgiu a oportunidade de se adquirir um terreno lindeiro aqui à sede da DEPOL, praticamente com a mesma metragem em que está instalada toda a sede, salão social e sede administrativa. Nós fizemos a limpeza e a adequação do terreno para o estacionamento, que se tornou um amplo estacionamento que veio dar segurança para os associados poderem frequentar a DEPOL. Com relação ao hotel de trânsito, o hotel de trânsito era uma conquista do pessoal do interior, mas quase que um engenheiro, possuidor de hotéis, que me acompanhou numa visita, nos acompanhou numa visita até a nossa sede de praia, que era foi um antigo convento. E era um prédio antigo, é um prédio antigo. Aí ele fez um exame detalhado desse prédio. Falou: Roberto, esse prédio é um prédio antigo, mas ele é
não tem nenhum problema físico, vale a pena investir para reformar. E foi o que fizemos. Até hoje o prédio está lá, foi reformado. Não só eu reformei, como os presidentes anteriores também fizeram reformas e manutenção. Que, enfim, é um imóvel que, na praia, que precisa de constante manutenção. A DEPOL teve, assim, grandes presidentes. Entendeu? A classe, naturalmente, na maioria das oportunidades, trouxe à presidência da Associação dos delegados de grande expressão. Então, a associação sempre foi uma entidade respeitada, entendeu? A maior vitória foi que numa determinada gestão, em que eu estava como presidente, nós fizemos do salário dos delegados de polícia do Paraná o maior do Brasil, entendeu? Conquistamos aí nas minhas gestões a maior parte do patrimônio da entidade de classe. Terminamos todas as gestões sem dívidas, com dinheiro em caixa, numa administração bastante transparente, procurando racionalizar, fazer uma reengenharia administrativa e financeira frente à Associação dos Delegados. Entendeu? Isso aqui é uma empresa hoje. Tá? Nós temos aqui uma gestão de praticamente R$1 milhão por mês, entre plano de saúde, arrecadação das mensalidades aqui dos associados, e requer não só seriedade na condução disso, mas, acima de tudo, competência e engenhosidade. A gente não pode permanecer numa função por mero capricho. Tá? Eu já tenho 5 mandatos e entendo que hoje a associação ela pode ser melhor administrada por um grupo de jovens. Então, o doutor Daniel já é o 3º mandato dele, foi diretor antes, depois diretor-secretário, agora foi meu vice-presidente na última gestão, que terminou em 2018, e eu entendi por bem fazer um apoio irrestrito a ele, por ele ter se manifestado como um presidente competente, leal, independente, firme nas suas posições, nas suas convicções, e o que lhe traz, assim, um perfil exemplar para o exercício da presidência da Associação dos Delegados. Tanto é verdade que a indicação do seu nome mereceu aclamação, sem que houvesse eleições, por oportunidade da transmissão do cargo. Então, a mensagem final, antes de mais nada, ela tem que passar por um eterno, sincero e emocional agradecimento por todas as gestões, por todos os votos que eu recebi e transformaram esses votos em 5 mandatos à frente dessa entidade de classe. Então, um agradecimento a todos os associados que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que eu pudesse exercer a função mais honrosa que eu tive na Polícia Civil. Muito embora tenha sido chefe de várias divisões, de algumas subdivisões, e fui delegado-geral da Polícia Civil, a função de maior significância e que mais me orgulhou foi ser presidente da Associação dos Delegados. Então, foram cargos eletivos, com expressivas votações, e isso me deixou sempre muito gratificado. Então, inicio a minha mensagem por um agradecimento, então, sincero a todos os associados que me conduziram a estes 5 mandatos à frente da DEPOL. Em seguida a isso, quero dizer que os delegados se mantenham sempre que possível, unidos nas estratégias de perseguição aos seus direitos, à defesa das suas prerrogativas. Não deixem com que um grupo ou outro atue de forma isolada. A classe somente é forte se tiver uma estratégia de ação conjunta. Isso é importante. Sempre que a classe estiver unida, vai ter força. Não é aquele brocado popular que a união faz a força, não é por acaso. E aqui ela tem bastante profundidade, porque sempre que a classe se movimentou em conjunto,
nós tivemos aí bons momentos e grandes realizações. E por último, dizer aos senhores que colaborem com a Associação dos Delegados. É muito mais fácil criticar, mas eu acho que muito mais nobre por parte dos associados é colaborar com ideias, com esforço, com trabalho, com sugestões assim que possam engrandecer ainda mais essa nobre missão que é de delegado de polícia, de servir e proteger a sociedade como dirigente da investigação criminal. Muito obrigado e felicidades a todos os senhores.